Mahatma Gandhi não tinha exércitos, não comandava armas, não vestia roupas luxuosas nem falava como um governante tradicional. Ainda assim, ele enfrentou um dos maiores impérios da história e venceu. Mas a forma como isso aconteceu é o que torna essa história tão poderosa. A independência da Índia não nasceu do ódio, nem da vingança, nem da destruição. Ela nasceu da calma, da firmeza e da ideia revolucionária de que resistir sem ferir poderia ser mais forte do que qualquer força armada. E talvez o mais impressionante seja perceber que essa escolha não mudou apenas a Índia, mas influenciou o mundo inteiro de maneiras que sentimos até hoje. Antes de mergulharmos nessa jornada, é preciso entender o cenário. A Índia viveu por muitos anos sob o domínio estrangeiro. Imagine um país gigantesco, com uma cultura riquíssima e milhões de pessoas, onde as decisões mais importantes eram tomadas a milhares de quilômetros de distância. As riquezas, como o algodão, o chá e os minérios, se iam do país, enquanto a maior parte da população vivia com pouco. A desigualdade era visível em cada esquina. O sentimento de injustiça crescia a cada dia, e a vontade de mudança estava no ar, em todos os cantos. Muitos acreditavam que a única saída seria a luta direta, o confronto, o uso da força. Parecia lógico, não é? Como expulsar um império tão poderoso sem violência? Foi nesse cenário que Gandhi surgiu com uma proposta que à primeira vista parecia fraca, ingênua e até impossível de funcionar. A ideia de Gandhi, conhecida como Satyagraha, ou a força da verdade, era simples e ao mesmo tempo complexa. Ele acreditava que a verdadeira força não estava no ataque, mas na capacidade de resistir sem perder a dignidade. Para ele, a violência criava ciclos intermináveis de dor, onde uma vingança leva a outra, sem fim. Já a resistência pacífica, por outro lado, expunha a injustiça de forma clara, obrigando o opressor a encarar suas próprias ações. Ele defendia que quando alguém se recusa a odiar mesmo sendo ferido, essa atitude desarma moralmente quem oprime. Essa ideia não era simples nem confortável. Exigia uma disciplina de ferro, uma coragem imensa e, acima de tudo, paciência. Gandhi sabia que essa não era uma batalha de dias, mas de anos. E como ele convenceu milhões de pessoas a seguirem um caminho tão difícil? Desde cedo, Gandhi percebeu que a mudança precisava começar nas pessoas comuns. Ele não ficava em palácios ou gabinetes. Ele falava diretamente com o povo, caminhava entre eles, vestia-se como eles e vivia como eles. Sua imagem simples, com um tecido de algodão branco fiado por ele mesmo, não era por acaso. Era uma mensagem viva de que todos, do mais pobre ao mais instruído, eram parte da mesma luta. Ele não queria ser visto como um líder distante, um salvador da pátria. Ele queria ser alguém que sentia as mesmas dores e carregava as mesmas esperanças. Essa proximidade, essa humildade genuína, criou algo raro e poderoso: confiança verdadeira. As pessoas não seguiam Gandhi por medo ou por promessas de poder, mas porque acreditavam nele e no caminho que ele propunha. Um dos grandes pilares da resistência pacífica foi mostrar que desobedecer de forma calma podia ser mais perturbador para o poder do que um ataque direto. Pense nisso. Quando milhares de pessoas se recusam a seguir regras injustas, sem quebrar nada e sem atacar ninguém, o sistema começa a falhar. O que as autoridades fariam? Prender todos era impossível. Silenciar todos era inviável. A desobediência civil, como foi chamada, transformava a própria população em uma barreira intransponível. O mundo começava a olhar, a perguntar o que estava acontecendo, e a imagem do império forte e justo começava a rachar sob o peso de sua própria opressão. Um dos momentos mais simbólicos dessa luta, que encapsula toda essa filosofia, foi a Marcha do Sal. Algo tão simples, tão cotidiano, tornou-se um gesto gigantesco. O sal, essencial para a vida, era controlado pelo poder estrangeiro, e o povo era proibido de produzi-lo livremente, tendo que pagar impostos altos por ele. Então, em 1930, Gandhi decidiu caminhar quase 400 quilômetros até o mar para recolher seu próprio sal. Ele começou a caminhada com algumas dezenas de seguidores. Ao longo de 24 dias, milhares de pessoas se juntaram a ele. A marcha se tornou uma procissão de esperança. Ao chegar na costa e pegar um punhado de sal, Gandhi desafiou simbolicamente todo o poder do império. Não houve confronto direto. Não houve ataque. Houve persistência. Houve exemplo. O gesto foi repetido por milhões de pessoas em toda a Índia. As imagens e relatos dessas ações atravessaram fronteiras. Jornais do mundo inteiro noticiavam a marcha de um homem magro, de aparência frágil, que estava abalando as estruturas de um império. Pessoas de outros países começaram a perceber que algo diferente estava acontecendo na Índia. Não era uma revolta comum. Era um movimento baseado em princípios, em coerência
e em uma força silenciosa que crescia a cada passo. E quando a repressão vinha, e ela veio com força, com prisões em massa e violência policial, ela parecia ainda mais cruel e injustificada diante de pessoas que não reagiam com violência. Isso gerava desconforto, questionamento e uma imensa pressão internacional sobre a Grã-Bretanha. É importante dizer que a resistência pacífica não significava ausência de sofrimento. Muito pelo contrário, muitas pessoas foram presas, feridas e humilhadas. Gandhi sabia disso e nunca prometeu um caminho fácil. Ele mesmo foi preso inúmeras vezes. O que ele dizia era que esse caminho, mesmo doloroso, preservava algo essencial: a humanidade de quem lutava. Ele acreditava que a liberdade conquistada com ódio e sangue carregaria marcas profundas, criando uma nação dividida e ressentida. Já a liberdade conquistada com firmeza moral e calma poderia criar bases mais sólidas e saudáveis para o futuro. Era uma aposta na força do espírito humano. Com o passar do tempo, a pressão se tornou insustentável. Manter o controle sobre um povo determinado, unido e disposto a sofrer sem revidar, se tornou cada vez mais difícil. O custo político, moral e econômico de manter o domínio sobre a Índia crescia a cada dia. O império, que já estava enfraquecido pela Segunda Guerra Mundial, começou a perceber que governar a Índia daquela forma não era mais sustentável. A independência, que antes parecia um sonho distante, passou a ser uma possibilidade real, uma inevitabilidade. Quando a Índia finalmente conquistou sua independência em 1947, o mundo observava atento. Não era apenas o nascimento de um novo país livre. Era a prova de que um caminho diferente era possível. A vitória da resistência pacífica desafiava séculos de crença de que apenas a força bruta poderia derrubar grandes poderes. E essa vitória ecoou muito longe. Anos depois, líderes e movimentos em outras partes do mundo se inspiraram diretamente nesse exemplo. Martin Luther King Jr., na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, estudou profundamente os métodos de Gandhi. Nelson Mandela, na África do Sul, também foi influenciado por suas ideias. Pessoas que enfrentavam injustiças em todo o planeta perceberam que poderiam resistir sem se tornar aquilo que combatiam. A ideia de que a calma podia ser mais poderosa do que a violência começou a ganhar espaço em lutas por direitos, igualdade e liberdade. Essa história não pertence apenas ao passado. Ela continua nos lembrando que sempre existe mais de um caminho para enfrentar a opressão. E se uma única pessoa, com passos lentos e palavras firmes, conseguiu desafiar um império inteiro, imagine o que milhões de pessoas conscientes podem fazer quando decidem resistir juntas, sem ódio, sem violência, mas com uma determinação inquebrável. Se essa história fez você refletir, lembre-se de que ela não termina aqui. Muitas outras lutas pelo mundo seguiram e seguem caminhos parecidos, cada uma com seus desafios e aprendizados. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário dizendo o que mais te impressionou nessa história e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque no próximo vamos continuar falando sobre personagens e ideias que mudaram o mundo de formas inesperadas. Obrigado por assistir e até a próxima.